Mas vamos começar o nosso estudo dessa manhã de hoje, que tem como título: qual é a identidade da sua família? Qual é a identidade da sua família? Como que a sua família é conhecida? Em João 15, de 12 a 17, é um texto mais longo, mas eu só fiz uma abreviatura aí, nós vamos ler. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Após a queda, estamos continuamente expostos e suscetíveis aos valores e regras ditados pelo mundo em que vivemos, que é movido pelas aparências. Somos valorizados, avaliados e identificados pelo que fazemos e também pelo que temos, pelas roupas que vestimos, pelo carro que dirigimos, que muitas vezes ainda não é nosso, pela casa onde moramos, pelo nosso sobrenome, pela nossa cor da pele e etc. Essa forte influência do mundo pode levar-nos a transportar valores seculares para dentro da igreja. Volto a insistir, quando eu digo dentro da igreja, eu digo da igreja formada pela nossa casa, para dentro da nossa família, para dentro da convivência do relacionamento do casal em primeiro lugar e depois com influência sobre os filhos. Pais que valorizam e trazem valores do mundo para dentro de casa, transmitem esses valores para os seus filhos e para a sua descendência. No curso de educação de filhos nós dizemos isso, que quando você prega o Evangelho e vive o Evangelho de Jesus dentro da sua casa, você não tem noção da repercussão dessa influência, de onde isso vai parar nas gerações vindouras da sua família. Porque um filho cristão, com quase toda certeza, vai gerar um neto cristão, e um bisneto e por aí afora. E as famílias vão, numa PG, numa progressão, aliás, numa PA, numa progressão aritmética, elas vão se multiplicando e o Evangelho de Jesus Cristo vai sendo conhecido dentro da nossa família. Então nós precisamos ter a noção exata do quão importante é trazer para dentro de nossa casa o viver a vida de Cristo, não é mesmo? Muitas vezes identificamos a nós mesmos como cristãos e aos outros como outros. Somos fortemente tentados a individualizar as pessoas e separá-los em grupos. Exemplo, pessoas que não fazem certas coisas ou pessoas que fazem certas coisas. Eu não fumo, eu não bebo, etc. Como se os únicos pecados fossem esses, ou como se esses fossem os mais graves. Aí eu digo, eu leio a Bíblia, eu vou ao culto, entrego dízimos. Como se somente isso bastasse para delinear a identidade do cristão. Ou como se essas práticas fossem as mais importantes no reino de Deus. Sabemos, meus amados, que Jesus Cristo já condenava essa prática, quando na parábola do fariseu e do publicano, e eu vou ler para vocês aqui, Lucas, está em Lucas 18, a partir do verso 10, Jesus Cristo trouxe essa parábola dizendo o seguinte: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano, ou cobrador de impostos. O fariseu, posto em pé, estava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúltero, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado.
em nossas casas, no nosso testemunho de vida, em nossos valores, onde nós adotamos valores para viver em sociedade, nós precisamos buscar em primeiro lugar quais são os valores que o nosso Pai tem proposto para nós. Sabemos que a vida cristã, a vida espiritual, ela é sempre de dentro para fora. A vida cristã, ela é vivida a partir do nosso coração, não a partir das nossas aparências. Por isso, ir à igreja, por isso ler a Bíblia em público, por isso lançar versículo bíblico toda vez que um irmão erra, isso não traz certeza de vida cristã para nenhum de nós. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe. Por isso, como sabemos que o Espírito Santo faz com que todos nós estejamos vivenciando a mesma realidade e aprendendo a mesma lição de cada vez. O pastor Dagoberto trouxe hoje o texto de Ezequiel, onde ele diz que o Senhor troca o nosso coração. Senhor, muda o meu coração em primeiro lugar. Eu estou sendo um sacerdote dentro da minha casa? Você, mãe, está sendo uma mulher segundo o coração de Deus? Você está fazendo a vontade do Senhor? Precisamos diariamente rever a nossa experiência. Precisamos aprender a nos achegar diante do Pai, a nos achegar diante de Deus, quietos, e ouvir a voz do Senhor. O Senhor Deus fala com você? Fala. Basta você querer. Ele não viola a tua vontade, mas Ele bate. Eis que estou à porta. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Mas você precisa abrir a porta do seu coração. Você precisa ter o desejo de viver a vida que Deus propôs para você. Sabemos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E nós, muitas vezes, não sabemos o quanto a nossa vontade é boa para nós. Sabemos que temos vontade, mas se a origem da nossa vontade for a de agradar o mundo, somos levados a crer que somos o que fazemos ou o que temos. Por que é assim? Antes de responder à pergunta, podemos afirmar que nem sempre isso ocorreu. No princípio, o projeto de Deus era perfeito. E toda a criação tinha um propósito bem definido. Se não, vejamos. Esse comentário que eu vou ler a seguir, eu tirei da Bíblia Estudo Plenitude, do texto de Gênesis 1, de 26 a 28, a edição de 2001. O valor intrínseco do ser humano, que era o propósito de Deus, diz assim: o ser humano é distinto do restante da criação. O conselho divino e triuno determinou que o ser humano deveria ter a imagem e a semelhança de Deus. O homem é um ser espiritual que não é apenas corpo, mas também alma e espírito. Ele é um ser moral, cuja inteligência, percepção e autodeterminação excedem em muito os de qualquer outro ser terreno. O homem faz parte da criação, mas ele não é igual a toda a criatura. Ele é totalmente diferente, porque o homem não é só corpo, mas alma e espírito. Somente ao homem foi dado esse privilégio. E nós vamos ver mais adiante que a palavra diz que o homem foi feito à imagem do Criador. E eu fico pensando, por que nós não nos alegramos de sermos a imagem do Criador? Por que nós vivemos murmurando e reclamando da nossa vida? Por que nós ficamos dando valor a coisas pequenas?
as situações que não têm importância diante da grandeza do que nós representamos para o reino de Deus, e ficamos chorando e murmurando e reclamando, quando Deus está com um plano de dar muito mais do que nós precisamos, de atender às nossas necessidades, de suprir tudo aquilo que nós precisamos, e nós não olhamos para Ele. Nós ficamos olhando para o nosso próprio umbigo. Quando um carro quebra, às vezes eu converso com os irmãos, e aí o carro quebrou. Gente, vocês querem ver um homem reclamar? Fundiu o motor do carro. Misericórdia, o mundo acabou. Parece que não tem mais conserto. Parece que aquilo não vai ter jeito mais. Por quê? Porque se olha no quanto vai custar. Gente, o motor do carro pifou. E daí? Será que Deus não está no controle disso? Será que isso não é bom para você? Aprenda a ver isso, essas circunstâncias que acontecem na sua vida, como permissão de Deus, e que aquilo depois, amanhã, ou o mês que vem, ou o ano que vem, você vai compreender por que aquilo que aconteceu, e você vai dizer assim, nossa, que bom que isso aconteceu. Que bom que nós não temos o mesmo paradigma de Deus. Que bom que Deus tem uma visão inteira da nossa vida, e não só essa visão curta que nós temos no nosso dia a dia, né? Especificamente em relação ao homem, desde o início, a vontade do Senhor Deus era para que o homem tivesse as mesmas características da Trindade, semelhantes em corpo, alma e espírito. Que coisa boa seria viver no Jardim do Éden sem que o pecado tivesse entrado no mundo, não é mesmo? Vocês já imaginaram se nós estivéssemos hoje vivendo como Adão, antes do pecado, que toda a viração do dia ia conversar com o Pai? Como seria isso? Já pararam para pensar? Olha só, você conversando com o Criador, conversando com Deus. Estou vendo que muita gente está com frio aqui hoje. Lá não teria frio, não teria calor, não teria fome, não teria sede. Teria somente a plenitude da presença do Pai. Viver na presença de Deus. Mas Deus não se esqueceu disso, meus amados. Deus busca viver em comunhão conosco. Nós é que muitas vezes não queremos a presença de Deus na nossa vida. Você já teve vergonha de algo que você fez? Você peca? Eu também peco. Eu já tive vergonha e tenho vergonha de muitas coisas que eu faço, que eu penso. Muitos pensamentos que passam pela minha cabeça, eu digo, misericórdia, Senhor. Eu tenho vergonha. O pecado trouxe essa marca. O pecado trouxe essa dinâmica para a minha vida, mas Deus teve misericórdia. Deus teve misericórdia e deixou com que o plano dele fosse executado através da morte de Cristo em meu favor, em teu favor. Naquela cruz, que era para ser a nossa morte, nós fomos atraídos. E aquela morte que era a minha morte, Cristo morreu no meu lugar. E quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com ele, para termos uma nova vida. E por que nós não cremos nessa nova vida? Por que nós não vivemos dessa nova vida? Por que o mundo não vê essa nova vida na nossa vida? Por que as pessoas olham para nós e acham que nós somos iguais àqueles que não conhecem Cristo? Por quê? Vamos repensar? Vamos mudar? Vamos pedir para Deus? Vamos orar? Algumas coisas nós podemos fazer. Deus quer comunhão conosco. Deus quer mostrar para cada um de nós qual é o propósito dele dia a dia na nossa vida. Por isso a palavra de Deus diz, buscai
em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso é por esforço? Não. Meus amados, isso é por graça. É porque Ele nos atraiu, Ele nos amou primeiro. Também disse Deus, vamos ler lá em Gênesis 1, 26a, 27 a 28, diz assim a palavra de Deus. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre todos os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. A sua imagem, fomos criados à sua imagem. E Deus determinou que nós dominemos toda a criação. Presta atenção, meus irmãos. Nós fomos criados para dominar toda a criação. Não sermos dominados pelo mundo. Não sermos dominados por aqueles que veem no mundo um modo de vida totalmente contrário e rebelde à vontade de Deus. Foi Deus que disse isso. Deus disse. Você crê na palavra de Deus? Você crê que o que está escrito aqui é verdade? Aprendemos nas Escrituras que não aparecemos ao acaso e sem propósito. Fomos criados à imagem do Criador, para que agíssemos segundo a identidade daquele que nos criou, a sua semelhança, a sua aparência e com o propósito de sujeitar a terra, ou seja, governar o restante da criação, não de sermos governados por ela. Por isso, somente ao homem foi dado o privilégio de se comunicar com o seu Criador. O homem é o único que fala, que ora e Deus ouve. Isso é pouco? Isso não é pouco. Você pode orar, meu irmão. Você pode se ajoelhar. Você tem essa condição dada por Deus. Jesus Cristo rasgou o véu com a sua obra de salvação. Ele nos reconciliou, rasgou o véu de cima a baixo para que nós pudéssemos hoje nos achegar diante de Deus. Nós pudéssemos falar com Deus e que Deus nos ouve e atende às nossas orações. Nós estamos aprendendo lá no grupo de homens, com aquele livro Com Cristo na Escola da Oração, nós estamos aprendendo a orar, e nós aprendemos que Jesus disse, tudo que pedirdes em meu nome vos será concedido. E tudo que nós pedirmos em nome de Jesus Cristo nos será concedido. Mas como Deus sabe que os nossos pedidos muitas vezes são contrários aos nossos próprios interesses, Ele primeiro nos ensina a conhecer quais são os interesses do Pai. Vamos saber em primeiro lugar quais são os interesses do nosso Deus, do reino de Deus aqui na terra. E aí então o nosso coração vai ser um coração contrito e quebrantado, conhecedor da vontade de Deus, e a nossa oração vai ser no sentido de fazer com que a vontade de Deus seja colocada no nosso coração e nós possamos então orar e falar aquilo que é da vontade de Deus. Não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus. A minha oração vai ser aquilo que Deus colocar no meu coração como fardo. Eu tenho certeza que muita gente aqui já acordou de madrugada, incomodado, Deus dizendo assim, ora por fulano, ora por uma situação. Deus fala conosco até dormindo. Deus precisa de nós? Não precisa de nós. Mas Ele quer ter uma comunhão, uma parceria conosco.
Ele quer que nós participemos de todas as realizações dele. Ele quer que nós estejamos juntos para nos alegrarmos quando nós vemos que Deus abençoa, que Deus atende a oração. Orações que muitas vezes nós fazemos e nos esquecemos que fazemos. E depois, quando Deus atende a oração, nós esquecemos de agradecer. Porque nós esquecemos que fazemos. Meus amados, viver na presença do Senhor é viver querendo que os valores do reino sejam os valores da nossa casa, dos nossos filhos, e que a sociedade nos conheça como um povo diferente. Que a sociedade nos conheça como aquele que tem algo. Quando alguém vai te visitar, quando alguém conversa com você, com a sua família, e diz assim, essa família tem algo diferente. Essas pessoas têm algo que eu não sei bem explicar o que é, mas nós sabemos. É Cristo. É Cristo em nós. É a vida de Cristo em nós. Que traz o quê? Traz alegria, regozijo, plenitude. Esse algo diferente. Precisamos buscar. A nossa parceria com Deus, a nossa comunhão com Deus é justamente no sentido de fazer com que o reino de Deus seja expandido através das nossas vidas. Mais e mais pessoas conheçam a salvação por meio das nossas famílias, por meio das nossas vidas. O que nós estamos fazendo? Ou nós estamos vindo à igreja todo domingo e chegamos aqui, ouvimos e saímos semana inteira, parece um carrinho de supermercado. Você chega, enche, e aí durante a semana você vai comendo. Almoço, janta e tal. Chega no sábado à noite, você está vazio. Aí volta e enche de novo no domingo. Não é esse o propósito de Deus. Não é esse. Ah, Mário, mas eu não tenho tempo. Mentira. Mentira. Eu falo isso com toda certeza do mundo. O que está errado são as prioridades. Eu priorizo a novela, eu priorizo o meu passeio, eu priorizo ir dormir mais tarde, eu priorizo levantar mais tarde, eu priorizo o meu final de semana no futebol ou no shopping, mas que você tem tempo para estar em comunhão com Deus, você tem tempo. E eu não estou falando para vocês que eu sou diferente não, viu? Alguém já disse que todo pregador, ele prega aquilo que é para ele, em primeiro lugar. E eu preciso disso também. Eu preciso ter mais comunhão com Deus. Esses dias um irmão disse assim, Mário, quanto tempo você ora por dia? Eu tive vergonha de falar. Porque quando a gente está aqui na frente, dá a impressão que nós somos perfeitos, né? Dá a impressão que eu faço tudo certo e que os meus amados é que precisam mudar a vida. Não. A minha vida precisa ser mudada. Deus tem que ter misericórdia da minha vida, a partir da minha vida. Precisamos de Deus na nossa vida. Precisamos que Ele nos ensine, né? Onde nós paramos aqui? Não podemos. Não podemos esquecer. Tá legal. Mas não podemos esquecer que o homem, a raça humana, faz parte da criação. E quando constatamos que o principal governo do coração do homem é o próprio homem, concluímos que estamos vivendo totalmente fora dos propósitos de Deus. João, meus amados, em João 8, de 41 a 47, nós vamos ver que aquele que vive, até eu vou ler esse texto aqui, meu horário já está quase hora, né, pastor? João 8,
Quem trouxe Bíblia aí, pode me acompanhar na leitura. De 41 a 44. Por que nós vamos fazer essa leitura? Por que nós estamos vendo isso? Porque nós estamos aqui abordando a questão de que aquele que não faz a vontade de Deus, aquele que vive segundo qualquer outro foco, sob qualquer outro governo que não é da vontade de Deus, a Bíblia é muito clara e diz sob qual governo nós estamos. Estou falando daqueles que não estão debaixo do governo da soberania de Deus, tá? Diz assim a palavra, João 8, a partir do verso 41. Vós fazeis as obras de vosso pai, disseram-lhe eles. Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Qualquer um que não seja filho de Deus, a palavra de Deus diz que é filho do diabo. Se aquele que tem a paternidade puxa ou faz ou agrada os interesses do pai, a quem nós estamos agradando? Isso aparece nas nossas atitudes. Isso aparece. O que nós estamos fazendo está agradando alguém. A quem nós estamos buscando agradar? Nós estamos buscando agradar a Deus? Ou não? Aí você pode concluir. Não estamos falando de governo como Estado de direito, de organização institucional válida, legítima e necessária para a vida em sociedade. Mas estamos falando de viver a vida em função das aparências, considerando que o outro pensa a nosso respeito é mais importante do que o propósito de Deus para a nossa vida. Não podemos olvidar, não podemos esquecer que o homem vê somente as aparências, mas somente Deus vê o coração. É mais ou menos assim, eu faço o que não me agrada para ganhar um dinheiro que não preciso, para comprar coisas que não quero, para mostrar para quem não gosto. Olha só. Olha só. Eu trabalho, eu faço hora extra, e eu tiro tempo de Deus, para ganhar um dinheiro, para comprar uma calça de marca que custa R$500, que não me agrada, para mostrar para as pessoas que ficam falando de mim, nossa, mas que calça feia que ele usa, que sapato feio, que tênis feio. Aí eu vou comprar um bonito para mostrar que eu estou usando um bonito. Para quê? E a pessoa não vai falar para mim, a pessoa vai falar para o outro. Olha, tá vendo a calça que o Mário está usando? Custa R$500. Para eu ser aceito? É esse o motivo? Eu fui aceito em Cristo Jesus. E Deus me amou primeiro. E Ele me amou de tal maneira que me deu seu Filho, único, para que eu, crendo nele, eu tenha a vida eterna. Eu preciso disso? Você precisa disso? Não, definitivamente nós não precisamos disso. Também um propósito de Deus na criação. É um outro comentário da Bíblia Plenitude que eu vou ler para vocês aqui. O domínio delegado ao ser humano. Quando Deus, na criação, Ele fez o quê? Ele delegou o domínio. Por isso Ele disse, sujeitai.
sujeitai, quer dizer, nós somos aqueles que governam toda a criação. O domínio delegado ao ser humano. Ao criar o ser humano, o soberano do universo elege delegar a ele, ao ser humano, o domínio sobre a terra. Está no verso 28 de Gênesis 1. O poder e autoridade do ser humano para o exercício deste governo tem a sua origem no desejo de Deus de fazer o ser humano a sua própria imagem e semelhança. Tendo Cristo como cabeça, né, a palavra diz que seja o homem o cabeça da esposa, tendo Cristo como cabeça do homem e Deus o cabeça de Cristo. Quando ele fala para que a criação seja sujeita ao homem, obviamente que ele tem aquele homem como o que está sujeito à vontade de Cristo, que está sujeito à vontade de Deus. Não é para que eu me exalte dizendo, olha, então já que eu sou o que Deus determinou que fosse o governo de toda a criação, então eu vou fazer o que eu quero e tudo bem. Não, é que aquele que está sujeitando a criação a si mesmo tem como cabeça Cristo. E é por isso então que Deus pode confiar em nós quando Cristo é a nossa vida. O poder, aqui tá, a habilidade do ser humano para manter o seu papel como governador da terra repousará na sua obediência contínua ao governo de Deus como rei de tudo. O seu poder para reinar apenas na vida irá até onde vai a fidelidade em obedecer à lei de Deus. Não temos duas vidas, uma para ser vivida no mundo e outra para ser vivida no Espírito. E aí em Gênesis 2:7 diz assim, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Um monte de pó da terra não é nada senão um monte. Mas, a partir do momento da aproximação do Criador, que lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, há uma transformação radical. No pó foi imputada a vida vinda de Deus, e o homem passou a ser alma vivente. O que antes era nada, sem vida e sem alma, passou a ser o homem, com alma e com vida. A intenção inicial de Deus era criar um ser semelhante a ele, para se relacionar e expressar o seu amor. Infelizmente, a queda destruiu e contaminou toda a criação de forma grotesca. Colocado fora da presença de Deus, o homem distante e separado pelo pecado começou a procurar a sua identidade em outro homem e não no seu Criador. A boa notícia é que ele enviou o seu Filho para que pudéssemos olhar e nos espelhar nele. Quando o Evangelho entra na vida de uma pessoa, a palavra diz que somos iluminados. Colossenses 1:13, de 13 a 15, diz assim, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Deus está nos dizendo, olha, vou tirar você de onde não há nada para ver e trazer você para a luz, que é o meu filho, e mostrar a você por meio dele quem eu sou. Caminhem na vida olhando para ele, como nos aconselha Paulo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E, se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Filipenses 3, de 13 a 16.
faço uma comparação assim, eu acho que eu já até falei aqui. Onde você carrega a sua identidade? Onde está guardada a tua identidade? No bolso ou na bolsa? Alguém está vendo a sua identidade olhando para você? Não. Mas como que a pessoa vai ver a sua identidade? É o momento que ela pedir. Deixa eu ver a tua... Para o homem é mais fácil, a mulher já não gosta de mostrar a identidade, né? Não, não é por nada não, é só para não ver a data de nascimento. Olha só, a identidade ela fica oculta, ela fica no bolso, ninguém vê. Ao contrário do crachá. O crachá todo mundo carrega no peito. Qual o motivo? Porque todo mundo tem que ver quem é você. E o que tem no crachá? Quais são as informações que tem no crachá? Nome e função. Né? Quando você vai se apresentar para alguém, via de regra, as pessoas querem saber quem é você. Não é? Eu quero saber quem é você, porque eu vou saber se daí eu vou dar muito tempo ou pouco tempo para a nossa conversa. Dependendo de quem for você, eu vou ficar 2 horas conversando. Dependendo, 5 minutos tá bom, está resolvido o assunto. Misericórdia. Será que Deus pensa assim? Será que Deus olha para nós e fala assim, ó, bom, vamos fazer o seguinte, o Mário é um cara que ele está lá pregando na igreja e tal, ele está liderando, então eu vou dar um tempo maior para ele. Mas o pessoal que trabalha na portaria ali não tem muita importância, então eu vou dar pouco tempo para eles. Deus não faz acepção de pessoas. E Jesus Cristo morreu por todos. Não tem um que ele morreu mais e outro que ele morreu menos. Não existe isso. Ele morreu para o resgate de todos. Do mais humilhado ao mais exaltado diante dos homens. Mas para Deus somos todos iguais. E a palavra diz que Deus encerrou a todos embaixo da desobediência. Todos nós somos iguais. E eu já disse aqui nesse púlpito que tem 2 lugares que nós nos encontramos. O primeiro lugar é no pecado. Todos somos iguais no pecado. E o segundo lugar é na cruz de Cristo. Todos somos iguais na cruz de Cristo. Ele nos atraiu a todos. Não importa a tua identidade. Não importa o teu crachá. Mas qual é a identidade da sua família? O que o mundo tem visto como identidade da sua família? É isso que eu quero que vocês pensem. Eu quero que vocês reflitam sobre isso. Não é? A sua identidade e a da sua família será construída em Cristo se andarmos em comunhão com Ele. Jesus nos diz em João 15:5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não precisaremos nos preocupar com o que estamos fazendo, mas somente em permanecer em Cristo. A nossa única preocupação, a nossa única prioridade, não é o que eu estou fazendo, quem vocês pensam que eu sou, quem eu penso que vocês são, não. A minha única prioridade, permanecer em Cristo, receber da seiva de Deus, receber aquilo que Deus tem proposto para mim. Qual é a minha função? A minha função não é advogado. A minha função, em primeiro lugar, filho de Deus. Em segundo lugar, sacerdote da minha casa. A minha prioridade é essa. Porque não adianta nada eu ser algo para vocês ou para as outras pessoas que me conhecem, mas para Deus, eu estar levando minha família para o inferno. E não nos enganemos, meus amados. Nós temos responsabilidade e compromisso com a palavra de Deus. Nós temos responsabilidade e compromisso com a nossa vida aqui nessa terra. A partir do momento que nós nascemos de novo, a partir do momento que Cristo vencer a nossa vida,
o único motivo que nos leva a que Deus nos deixe permanecer vivendo aqui neste mundo é para que a gente dê testemunho da vida dele aqui. Para que o reino dele seja expandido. Porque se eu nasci de novo, eu posso ir para a glória? Nasci de novo, sou salvo, vou para junto de Deus, mas Deus permite que eu fique aqui. E cada um de vocês, que é nascido de novo, Deus permite que você esteja aqui, com um único propósito: sal e luz no mundo. Você faz diferença na sociedade? A vida que você vive faz diferença para alguém? Criar uma identidade familiar cristã exige de nós uma escolha. Escolher amar a Deus acima de todas as coisas, interesses e pessoas. Parece óbvio para os cristãos confessar este amor, mas na vida diária fica claro que seus valores e interesses estão voltados para os interesses terrenos e não os celestiais. Ouvem a palavra, mas não as põem em prática, como diz em Ezequiel 33, de 30 a 32. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática. Nosso Deus é um Deus tão misericordioso que Ele nos ensina de forma específica, explícita. Não dá para falar que a gente não entendeu isso que está escrito aqui, dá? Gente, Deus ensina. O que você está falando é só da boca para fora? Como é que está o seu coração? Deus não aprova o comportamento externo sem que tenha uma realidade espiritual interna. Quem tem vida espiritual é quem? É quem já nasceu de novo. Porque quem vivificou o nosso espírito, quem nos reconciliou com o Pai, foi a obra de Cristo. Nós nascemos espiritualmente mortos para Deus. Mas Cristo veio e vivificou a nossa vida. Mas nós podemos estar vivendo um evangelho medíocre. Nós podemos estar vivendo um evangelho que não representa a vontade e a verdade de Deus nos nossos atos, nas nossas atitudes. Então nós podemos ter aquela vida sem alegria, uma vida que, de repente, você se pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Por que Deus não me leva? Por que eu estou aqui, eu creio em Cristo, mas a minha vida está difícil? Por quê? Porque os seus olhos não estão voltados para o propósito de Deus na sua vida. Para onde você está olhando? Homens, se você está olhando para sua mulher, tira os olhos. Mulher, se está olhando para o seu marido, tira os olhos. Cristo tem que ser o cabeça da família. Se os dois olharem para Cristo, aí então o que vai acontecer? Vocês não vão ficar mais ansiosos com o problema, vocês não vão ficar mais buscando soluções de si próprios, mas deixando que Deus haja nas suas vidas. Deixando que Ele faça, que Ele resolva, que Ele capacite, que Ele sustente. A vontade de Deus é abundante. Nós que às vezes perdemos o nosso foco. Deus separou um povo para lhes ensinar e para que este povo refletisse o caráter dele, sendo um testemunho aos outros povos. Deuteronômio 4, 5 e 6 diz assim: eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus.
para que assim façais no meio da terra, que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Nós vamos ser conhecidos se nós observarmos os estatutos de Deus, se nós levarmos em consideração os ensinamentos de Deus na nossa vida e o colocarmos em prática. Nós vamos ser conhecidos como povo sábio e inteligente. Se você quer ser reconhecido como sábio e inteligente, porque você tem muita cultura, porque você anda de carro bonito, porque você mora num lugar bom, nada disso é válido diante de Deus. Deus quer que nós sejamos conhecidos pela nossa sabedoria, pela nossa inteligência, porque nós observemos os seus estatutos. O motivo é que nós estejamos debaixo da vontade de Deus. E não tem erro. Aquele que está debaixo da soberania de Deus, aquele que está observando os mandamentos de Deus, aquele que está observando os estatutos do Senhor, levando em conta a palavra dele no dia a dia da sua vida, não tem por que ter medo. Não tem por que ficar olhando para problemas e achar que a sua vida não tem solução. Eu sei aqui que todos nós temos algo que nos preocupa. Todos nós temos algo que nós estamos levando em consideração, achando que Deus não está olhando para nós. Mas a dinâmica de Deus não é a mesma nossa. O tempo de Deus não é o tempo nosso. Não é o nosso desejo que Deus vai fazer, mas o desejo dele que é para o nosso bem. Muitas vezes o nosso desejo não é para o nosso bem. Muitas vezes nós não sabemos nem pedir, não sabemos orar. E o desejo que nós temos não é para a glória de Deus, é para a nossa própria glória. E quando nós oramos e pedimos que não seja para a glória de Deus, Ele não vai satisfazer os nossos desejos. A palavra diz: agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ele vai satisfazer os desejos do teu coração, mas primeiro precisamos nos agradar dele, viver em comunhão com ele. O que nos identificará como filhos de Deus no céu é o sangue de Cristo. E o que nos identificará na terra é o amor. 1 João 13:35 diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. No Salmo 78, 3 e 4 diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que fez. A família que tem formado sua identidade em Cristo fala das coisas celestiais, almeja conhecer os interesses do Pai Celestial. A partir da vida de Cristo em nós, sabemos que há primeiramente a mudança de paternidade e começamos a agir. Agir, gente, agir, ação, colocar em prática, em obediência à vontade do Pai Celestial. Não queremos fazer-nos ser aceitos pelas nossas aparências ditadas pelo mundo, que é o reino de Satanás. Mas como já fomos aceitos em Cristo Jesus, queremos ser aceitos e conhecidos pelo desejo de fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus dita pelo Filho é: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Está em João 15, de 12 a 17. Se você quer exercitar o amor de Deus na sua vida, a partir de você, o primeiro lugar que esse amor deve aparecer é dentro da sua casa. O primeiro lugar é para com o seu cônjuge, e depois para com seus filhos, e depois para com as outras pessoas. Por isso, a importância da identidade da família neste mundo que jaz no maligno. Mas a nossa família
em nome de Jesus, tem que fazer a diferença. A nossa família tem que ser conhecida como uma família inteligente e sábia, porque observa os estatutos de Deus. Se é esse, meu amado, o desejo do teu coração, comece a partir de hoje a implementar mudança dentro da sua casa. Mudanças pequenas, talvez, que possam trazer um pouco mais de verdade, um pouco mais de dependência, um pouco mais de alegria. Nós estamos conversando esses dias sobre a questão do culto doméstico. Culto doméstico, uma coisa tão simples. Você reuniu seus filhos, a sua esposa, o seu marido, e lê a palavra durante um tempo. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Discutir o que Deus tem escrito, o que está escrito ali, o que Deus quer dizer com aquilo que nós estamos lendo aqui. Observar aquilo, meditar na palavra de Deus o dia todo. Você está trabalhando, mas você está lembrando. Gente, o que Deus quis dizer com aquilo? Esses dias um irmão nosso aqui disse assim: Mário, eu nasci na Igreja Batista. Quando eu tinha 63 anos de idade, num culto de quarta-feira, o pregador leu aquele texto de Gênesis, que o mundo era sem forma e vazio, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Depois de 63 anos ouvindo a palavra, e tendo já lido esse texto várias e várias e várias vezes, aos 63 anos Deus falou com ele. E ele disse: eu nasci de novo, aos 63 anos de idade, tendo ouvido já desde que nasci a palavra de Deus. Então ele fala que ele tem 3 anos de idade, que agora ele está com 66. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos mandar na vontade de Deus? É o tempo de Deus? É Ele que faz? É Ele que opera? Mas o que nós precisamos? Nós precisamos estar sujeitos à vontade dEle, com os nossos corações abertos, querendo que a vontade dEle se faça, querendo que a vida de Cristo seja a nossa vida, buscando a presença do Senhor, buscando a face de Deus todas as vezes que nós tivemos dificuldades. Senhor, eu não tenho condição de resolver esse problema, o motor do meu carro fundiu, mas o Senhor sabe. Se de repente eu preciso andar a pé uns tempos para melhorar meu coração, não sei, pode ser propósito de Deus. Todas as coisas contribuem para o bem. Amém? Meus amados, se nos amarmos uns aos outros, a começar pela nossa casa, estaremos vivendo como verdadeiros cristãos e colhendo os frutos desse relacionamento. Se alguém perguntar para você, qual é a identidade da sua família? A resposta não deverá ser o padrão do mundo. O nome pomposo, o endereço valorizado, a profissão respeitada ou a posição na sociedade. Mas a identidade da minha família, um amado de Deus, remido pelo sangue do Cordeiro. E a partir daí, todas as coisas serão supridas por aquele que tem poder, por aquele que é o Criador e que nos criou a sua imagem e semelhança. Não devemos fazer liquidação com o reino de Deus. Não devemos entregar por preço pequeno, mas o preço foi o sangue derramado de Cristo na cruz. Isso não é pouco. Amém? Que Deus, na sua infinita graça, possa nos dar clareza de entendimento, possa nos fazer a cada dia mais dependentes da vontade dEle. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Pai querido, dá-nos a sede por Ti, que possamos a partir do nosso coração entender o Teu propósito nas nossas famílias, nas nossas vidas, que a nossa casa, Pai, seja uma igreja viva, que nós possamos ter Cristo como cabeça de nossas casas e que o Senhor venha a ser aquele que
seja o governo das nossas famílias. Pai, nos abençoa e nos dá a cada dia mais a porção que nos cabe dos teus ensinamentos, das tuas palavras, dos teus estatutos. Que possamos ser uma família conhecida pela diferença de ter Cristo como governo da nossa casa. E é no nome santo e poderoso dele que nós oramos. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.